Bom dia a todos. Iniciamos agora a segunda videoaula referente à semiologia dos rins e vias urinárias com o assunto infecção do trato urinário. A infecção do trato urinário é dividida em infecção do trato urinário baixa e infecção do trato urinário alta. Na infecção baixa, a principal situação que encontramos é o paciente com cistite. Na infecção urinária alta, a pielonefrite aguda. Podemos ainda ter uma infecção mais localizada, por exemplo, somente na uretra, que chamamos de uretrite, ou uma infecção ascendente, dirigindo-se da bexiga para o rim, que é o mecanismo fisiopatológico mais comum de agravamento de uma infecção baixa, evoluindo para uma infecção alta, que é bem mais grave. A cistite tem como sintomas principais dor hipogástrica, disúria e polaciúria. Lembrando que a polaciúria é caracterizada por aumento do número de episódios de micção, onde o paciente refere urinar pouco volume, mas com muita ardência. Geralmente a cistite não tem repercussão sistêmica. Esse é um dado muito importante. Por quê? Porque vai possibilitar um diagnóstico diferencial com a pielonefrite aguda, que, como já dissemos, é bem mais grave. A pielonefrite aguda, ela apresenta sintomatologia baixa semelhante à cistite, com dor hipogástrica, disúria e polaciúria. Mas um dado muito importante é de que há repercussão sistêmica. Então o paciente apresenta-se febril, com comprometimento do estado geral. Além disso, há um risco aumentado de sepse. Você pode receber o paciente com sintomas urinários e, além da febre e do comprometimento do estado geral, já com instabilidade hemodinâmica. O sinal de Giordano costuma ser positivo nestes casos. A imagem ao lado mostra a gravidade da situação. Embaixo temos uma lâmina de rim mostrando uma grande quantidade de leucócitos polimorfonucleares. Portanto, na prática, se recebermos em um atendimento um paciente com sintomas urinários, como vimos aqui, devemos procurar diferenciar os pacientes que têm cistite dos pacientes que têm pielonefrite aguda. Do ponto de vista clínico, a repercussão sistêmica presente ou não, a febre, alterações de dados vitais e sinal de Giordano positivo podem te direcionar para um diagnóstico de ITU alta ou ITU baixa. Como o risco é aumentado de sepse na pielonefrite aguda, é muito importante definirmos isso para mantermos o paciente em observação, por exemplo, numa unidade de pronto atendimento. Liberarmos um paciente com pielonefrite pensando se tratar de uma cistite pode ter graves consequências. Quais exames complementares são úteis na abordagem inicial do paciente com infecção do trato urinário? O exame possivelmente mais significativo quanto aos resultados, pensando em abordagem bem simples e inicial, é o parcial de urina, também chamado de rotina de urina. Na observação macroscópica, a urina está turva e fétida, e na microscopia será observado leucocitúria, uma grande quantidade de leucócitos, possivelmente hematura, embora não seja um dado obrigatório, e nitrito positivo. Podemos solicitar, juntamente ao parcial de urina, a bacterioscopia, onde, pela coloração de Gram, evidenciaremos dois pontos. O primeiro é se há grande quantidade de bactérias na urina e segundo, se o predomínio é de bactérias gram-positivas ou gram-negativas, o que também auxilia no direcionamento da abordagem do caso. Na vigência de sintomas urinários,
Se o parcial de urina e a bacterioscopia forem característicos de infecção, a urocultura pode ser um recurso bastante interessante. Nem sempre é pedido, mas quando se trata de um caso mais grave ou de infecções urinárias de repetição, pode auxiliar bastante. O problema da urocultura é que demora 48 horas para termos um resultado, às vezes chegando a 72 horas. Portanto, teremos então contagem de colônias maior que 100.000 ou contagem de colônias maior que 10 a quinta, sendo que o germe mais frequente é a Escherichia coli. Mais de 80% das ITU apresentam infecção por Escherichia coli. Algumas situações, como a gestante, pacientes imunodeprimidos, podem ter outros germes envolvidos, gram-positivos ou gram-negativos. O hemograma é útil quando estamos suspeitando de uma infecção urinária alta. Nem sempre os dados clínicos e os achados de exame complementar, outros, nos ajudam decisivamente. Então, se tivermos um hemograma com sinais de infecção, como por exemplo leucocitose, bastonetose, isto colabora bastante para a nossa suspeita de infecção alta, ou seja, pielonefrite aguda. Porque nas uretrites e cistites o hemograma é normal. Então é muito importante levar isso em consideração, porque além dos exames de urina citados, o hemograma também é facilmente acessível e solicitável. Neste próximo slide, trouxemos um exemplo de parcial de urina. Nele, a gente pode observar, vou destacar aqui alguns detalhes para não ficar muito extenso. Observamos aqui a macroscopia, vejam, aspecto de ligeiramente turvo neste paciente, referente a esse exame. Nitrito positivo, que também fala a favor de infecção urinária. Leucócitos de 13.300, considerando que o normal é até 10.000. É um valor bastante tímido. Geralmente nas infecções nós vamos ter uma leucocitura maior, mas eventualmente a clínica é soberana e o exame pode ser ainda no início da infecção não totalmente específico. Agora, importante aqui também é a presença de bactérias de uma forma geral. Então, nesse parcial de urina, as bactérias estão em grande quantidade, abundantes. Pode ser uma contaminação, mas dependendo dos outros achados clínicos, ela pode ter essa alteração bastante relevante. A urocultura com contagem de colônias, ela é importante, mas geralmente não esperamos a urocultura para fazer o tratamento do paciente. Por quê? Porque caso fiquemos esperando e tenhamos inicialmente uma cistite, o risco de em 72 horas esse paciente evoluir para uma complicação com pielonefrite aguda é um risco real a ser avaliado. Então, geralmente começamos com uma terapêutica empírica, porque o agente etiológico mais comum é a Escherichia coli, e caso o antibiótico não esteja dando resultado, deixamos a urocultura correndo e ela depois pode nos direcionar para qual bactéria devemos seguir na troca de antibiótico. O antibiograma, juntamente com a urocultura, pode colaborar para nossa tomada de decisão para a abordagem sequencial na infecção urinária. Vamos usar um exemplo, então, nesse último slide da videoaula. Um paciente foi atendido 2 dias atrás por você. Foi feito um diagnóstico de cistite, o estado geral era bom, prescrito um antibiótico para casa. O paciente foi orientado a retornar se necessário. E de fato ele retornou 2 dias depois, agora com febre, comprometimento do estado geral e sinal de Jordano positivo, com suspeita, portanto, de pielonefrite aguda. Precisaremos, portanto, trocar o antibiótico e manter esse paciente em observação ou, inclusive, internado no hospital, conforme o caso. O médico,
Habilmente, quando prescreveu o antibiótico 2 dias atrás, solicitou uma urocultura para que fosse usada com antibiograma, se necessário na sequência. Quando o paciente voltou, o médico ligou para o laboratório e veio o resultado. Então, apareceram vários antibióticos no antibiograma e pôde-se escolher entre eles a opção mais oportuna, com maior sensibilidade para uma boa resposta terapêutica. Aqui, nesta imagem à esquerda, observamos então como funciona o antibiograma. É colocado um disco do antibiótico e observa-se a circunferência que se faz ao redor dele. Com isso, nós podemos definir se um antibiótico apresenta resistência bacteriana, não deve ser usado, uma resistência intermediária ou uma sensibilidade, o que indica um bom resultado para uso. Claro que esses dados de antibiograma não são absolutos, mas colaboram com os outros dados clínicos e complementares para uma tomada nova de decisão. Terminamos aqui esta nossa segunda videoaula. Obrigado.